Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou continuar a leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, do capítulo 123 ao capítulo 138. Vamos à leitura. Capítulo 123. O verdadeiro Cotrim. Não obstante os meus 40 e tantos anos, como eu amasse a harmonia da família, entendi não tratar o casamento sem primeiro falar ao Cotrim. Ele ouviu-me e respondeu-me seriamente que não tinha opinião em negócio de parentes seus. Podiam supor-lhe algum interesse, se caso louvasse as raras prendas de Nhã Loló. Por isso calava-se. Mas estava certo de que a sobrinha nutria por mim verdadeira paixão, mas se ela o consultasse, o seu conselho seria negativo. Não era levado por nenhum ódio. Apreciava as minhas boas qualidades. Não se fartava de as elogiar, como era de justiça. E pelo que respeita a Nhã Loló, não chegaria jamais a negar que era noiva excelente. Mas daí a aconselhar o casamento ia um abismo. Lavo inteiramente as mãos, concluiu ele. Mas você achava outro dia que eu devia casar quanto antes. Isso é outro negócio. Acho que é indispensável casar, principalmente tendo ambições políticas. Saiba que na política o celibato é uma remora. Agora, quanto à noiva, não posso ter voto, não quero, não devo, não é de minha honra. Parece-me que Sabina foi além, fazendo-lhe certas confidências, segundo me disse. Mas em todo caso, ela não é tia carnal de Nhã Loló, como eu. Olhe, mas não digo. Diga. Não digo nada. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário do meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguiam-no de avareza e cuido que tinham razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando lhe morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação de avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade de que ele fora juiz mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Não era perfeito decerto. Tinha, por exemplo, o sestro de mandar para os jornais a notícia de um ou outro benefício que praticava. Sestro repreensível ou não louvável, concordo. Mas ele desculpava-se, dizendo que as boas ações eram contagiosas, quando públicas. Razão a que se não pode negar algum peso. Creio mesmo, e nisto faço seu maior elogio, que ele não praticava de quando em quando esses benefícios, senão com o fim de despertar a filantropia dos outros. E se tal era o intuito, força é confessar que a publicidade tornava-se uma condição sine qua non. Em suma, poderia dever algumas atenções, mas não devia um real a ninguém. Capítulo 124. Vade intermédio. Que há entre a vida e a morte? Uma curta ponte. Não obstante, se eu não compusesse este capítulo, padeceria o leitor um forte abalo, assaz danoso ao efeito do livro. Saltar de um retrato a um epitáfio pode ser real e comum. O leitor, entretanto, não se refugia no livro, senão para escapar à vida. Não digo que este pensamento seja meu.
Digo que há nele uma dose de verdade e que, ao menos, a forma é pinturesca. E repito, não é meu. Vá de intermédio e contemos a este propósito uma anedota. Foi no tempo da minha vida parlamentar. Éramos 5, falávamos de coisas ilousas, e aconteceu tocar nos negócios do Rio da Prata. Então disse um: o governo não deve esquecer que o dinheiro é o nervo da guerra. Ao que redargui que não, que o nervo da guerra eram os bons soldados. Um dos ouvintes coçou o nariz, outro consultou o relógio, o terceiro tamborilou sobre o joelho, o quarto deu algumas pernadas pela sala, o quinto era eu. Mas continuando a falar, ponderei que essa ideia inteiramente justa não era minha, e sim de Maquiavelli, circunstância que levou o primeiro a não coçar o nariz, o segundo a não consultar o relógio, o terceiro a não tamborilar sobre o joelho e o quarto a não dar pernadas. E todos me rodearam e me pediram que repetisse o dito, e repeti, e eles extasiavam-se e batiam com a cabeça aprovando, saboreando, decorando. O que estimei, porque fui sempre amador de ideias justas. Mas vamos ao epitáfio. Capítulo 125. Epitáfio. Aqui jaz Dona Eulália Damascena de Brito, morta aos 19 anos de idade. Orai por ela. Capítulo 126. Desconsolação. O epitáfio diz tudo. Vale mais do que se lhes narrasse a moléstia de Nhã Loló, a morte, o desespero da família, o enterro. Ficam sabendo que morreu. Acrescentarei que foi por ocasião da primeira entrada da febre amarela. Não digo mais nada, a não ser que a acompanhei até o último jazigo, o que me despedi triste, mas sem lágrimas. Concluí que talvez não a amasse deveras. Vejam agora a que excessos pode levar uma inadvertência. Doeu-me um pouco a cegueira da epidemia, que, matando à direita e à esquerda, levou também uma jovem dama, que tinha de ser minha mulher, e não cheguei a entender a necessidade da epidemia, menos ainda daquela morte. Creio até que esta me pareceu ainda mais absurda que todas as outras mortes. Quincas Borba, porém, explicou-me que epidemias eram úteis à espécie, embora desastrosas para uma certa porção de indivíduos, e fez-me notar que, por mais horrendo que fosse o espetáculo, havia uma vantagem de muito peso, a sobrevivência do maior número. Chegou a perguntar-me se, no meio do luto geral, não sentia eu algum secreto encanto em ter escapado às garras da peste, mas esta pergunta era tão insensata que ficou sem resposta. Se não contei a morte, não conto igualmente a missa de 7º dia. A tristeza do Damasceno era profunda. Esse pobre homem parecia uma ruína. 15 dias depois estive com ele. Continuava inconsolável e dizia que a dor grande com que Deus o castigara fora ainda aumentada com a que lhe infligiram os homens. Não me disse mais nada. 3 semanas depois tornou ao assunto e então confessou-me que no meio do desastre irreparável quisera ter a consolação da presença dos amigos. 12 pessoas apenas e 3/4 partes amigos do Cotrim acompanharam à cova o cadáver de sua querida filha. E ele fizera expedir 80 convites. Ponderei-lhe que as perdas eram tão gerais que bem se podia desculpar essa desatenção aparente. Damasceno abanava a cabeça de um modo incrédulo e triste. Qual, gemia ele, desampararam-me. Cotrim, que estava presente. Vieram os que deveras se interessam por você e por nós. Os 80 viriam por formalidade. Falariam da inércia do governo, das panaceias dos boticários, do preço das casas ou uns dos outros. Damasceno ouviu calado. Abanou outra vez a cabeça e suspirou. Mas viessem. Capítulo 127. Formalidade. Grande coisa é haver recebido do céu uma partícula da sabedoria, o dom de achar as relações das coisas, a faculdade de as comparar e o talento de concluir. Eu tive essa distinção psíquica. Eu a agradeço ainda agora do fundo do meu sepulcro. De fato, o homem vulgar que ouvisse a última palavra do Damasceno não se lembraria dela, quando, tempos depois, houvesse de olhar para uma gravura representando 6 damas turcas. Pois eu lembrei-me. Eram 6 damas de Constantinopla, modernas, em trajos de rua, com a cara tapada,
não tapada outra maneira, com um espesso pano que as cobrisse deveras, mas com um véu tenuíssimo que simulava descobrir somente os olhos, e na realidade descobria a cara inteira. E eu achei graça a essa esperteza da faceirice muçulmana, que assim esconde o rosto e cumpre o uso, mas não o esconde e divulga a beleza. Aparentemente nada há entre as damas turcas e o Damasceno. Mas se tu és um espírito profundo e penetrante, e duvido muito que me negues isso, compreenderás que tanto num como noutro caso surge aí a orelha de uma rígida e meiga companheira do homem social. Amável formalidade, tu és sim o bordão da vida, o bálsamo dos corações, a medianeira entre os homens, o vínculo da terra e do céu. Tu enxugas as lágrimas de um pai, tu captas a indulgência de um profeta. E se a dor adormece, e se a consciência se acomoda, a quem senão a ti devem este imenso benefício? A estima que passa, de chapéu na cabeça, não diz nada à alma, mas a indiferença que corteja deixa-lhe uma deleitosa impressão. A razão é que, ao contrário de uma velha fórmula absurda, não é a letra que mata, a letra da vida. O espírito é que é objeto de controvérsia, de dúvida, de interpretação e, conseguintemente, de luta e de morte. Vive tu, amável formalidade, para sossego do Damasceno e glória de Muhammad. Capítulo 128, na Câmara. E notai bem que eu vi a gravura turca 2 anos depois das palavras de Damasceno, e via na Câmara dos Deputados, em meio de grande burburinho, enquanto um deputado discutia um parecer da Comissão do Orçamento, sendo eu também deputado. Para quem é lido este livro, é escusado encarecer a minha satisfação, e para os outros é igualmente inútil. Era deputado, e vi a gravura turca recostado na minha cadeira, entre um colega que contava uma anedota e outro que tirava a lápis nas costas de uma sobrecarta o perfil do orador. O orador era o Lobo Neves. A onda da vida trouxe-nos à mesma praia, como 2 botelhas de náufragos, ele contendo seu ressentimento, eu devendo conter o meu remorso. E emprego esta forma suspensiva, dubitativa ou condicional, para o fim de dizer que efetivamente não continha nada, a não ser a ambição de ser ministro. Capítulo 129. Sem remorsos. Não tinha remorsos. Se possuísse os aparelhos próprios, incluía neste livro uma página de química, porque havia de decompor o remorso até os mais simples elementos, com o fim de saber, de um modo positivo e concludente, por que razão Aquiles passeia a roda de Troia o cadáver do adversário, e Lady Macbeth passeia à volta da sala a sua mancha de sangue. Mas eu não tenho aparelhos químicos, como não tinha remorsos. Tinha vontade de ser ministro de Estado. Contudo, se hei de acabar este capítulo, direi que não quisera ser Aquiles nem Lady Macbeth, e que a ser alguma coisa, antes Aquiles, antes passear ovante o cadáver do que a mancha. Ouvem-se, no fim, as súplicas de Príamo, e ganha-se uma bonita reputação militar e literária. Eu não ouvi as súplicas de Príamo, mas o discurso do Lobo Neves, e não tinha remorsos. Capítulo 130, para intercalar no capítulo 129. A primeira vez que pude falar a Virgília, depois da presidência, foi num baile em 1855. Trazia um soberbo vestido de gorgorão azul e ostentava às luzes o mesmo par de ombros de outro tempo. Não era a frescura da primeira idade, ao contrário, mas ainda estava formosa, de uma formosura outoniça realçada pela noite. Lembra-me que falamos muito, e lembra-me que não aludimos coisa nenhuma do passado. Subentendia-se tudo. O dito remoto vago, ou então um olhar e mais coisa nenhuma. Pouco depois retirou-se. Eu fui vê-la descer as escadas e não sei por que fenômeno do ventriloquismo cerebral, perdoem-me os filólogos essa frase bárbara, murmurei comigo esta palavra profundamente retrospectiva. Magnífica. Convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda do capítulo 129. Capítulo 131, de uma calúnia. Como eu acabava de dizer aquilo pelo processo ventríloco cerebral, o que era simples opinião e não remorso, senti que alguém me punha a mão no ombro. Voltei-me.
Era um antigo companheiro, oficial da marinha, jovial, um pouco despejado de maneiras. Ele sorriu maliciosamente e disse-me: "Seu Maganão, recordações do passado, hein? Viva o passado! Você naturalmente foi reintegrado no emprego." "Salta, pelintra", disse eu, ameaçando com o dedo. Confesso que este diálogo era uma indiscrição, principalmente a última réplica. E com tanto maior prazer o confesso, quanto que as mulheres é que têm fama de indiscretas, e não quero acabar o livro sem retificar essa noção do espírito humano. Em pontos de aventura amorosa, achei homens que sorriam ou negavam a custo, de um modo frio, monossilábico, etc., ao passo que as parceiras não davam por si, e jurariam aos santos evangelhos que era tudo uma calúnia. A razão desta diferença é que a mulher, salvo a hipótese do capítulo 101 e outras, entrega-se por amor, ou seja, o amor-paixão de Stendhal, ou o puramente físico de algumas damas romanas, por exemplo, ou polinésias, lapônias, cafres e pode ser que outras raças civilizadas. Mas o homem, falo do homem de uma sociedade culta e elegante. O homem conjuga a sua vaidade a outro sentimento. Além disso, e refiro-me sempre aos casos defesos, a mulher, quando ama outro homem, parece-lhe que mente a um dever, e, portanto, tem de dissimular com arte maior, tem de refinar a aleivosia, ao passo que o homem, sentindo-se causa da infração e vencedor de outro homem, fica legitimamente orgulhoso, e logo passa outro sentimento menos ríspido e menos secreto, essa meiga fatuidade, que é a transpiração luminosa do mérito. Mas seja ou não verdadeira a minha explicação, basta-me deixar escrito nesta página, para uso dos séculos, que a indiscrição das mulheres é uma burla inventada pelos homens, em amor, pelo menos, elas são um verdadeiro sepulcro. Perdem-se muita vez por desastradas, por inquieta, por não saberem resistir aos gestos, aos olhares. E é por isso que uma grande dama e fino espírito, a rainha de Navarra, empregou algures esta metáfora para dizer que toda aventura amorosa vinha a descobrir-se por força mais tarde ou mais cedo. Não há cachorrinho tão adestrado que, ao fim, lhe não ouçamos o latir. Capítulo 132, que não é sério. Citando o dito da rainha de Navarra, ocorre-me que entre o nosso povo, quando uma pessoa vê outra pessoa arrufada, costuma perguntar-lhe: "Gentes, quem matou seus cachorrinhos?" Como se dissesse: "Quem lhe levou os amores, as aventuras secretas, etc." Mas este capítulo não é sério. Capítulo 133. O princípio de Helvétius. Estávamos no ponto em que o oficial de marinha me arrancou a confissão dos amores de Virgília, e aqui emendo eu o princípio de Helvétius, ou, por outra, explico. O meu interesse era calar. Confirmar a suspeita de uma coisa antiga, fora provocar algum ódio sopitado, dar origem a um escândalo, quando menos adquirir a reputação de indiscreto. Era esse o interesse. E entendendo-se o princípio de Helvétius de um modo superficial, isso é o que devia ter feito. Mas eu já dei o motivo da indiscrição masculina. Antes daquele interesse de segurança havia outro, o do desvanecimento, que é mais íntimo, mais imediato. O primeiro era reflexivo, supunha um silogismo anterior. O segundo era espontâneo, instintivo, vinha das entranhas do sujeito. Finalmente, o primeiro tinha o efeito remoto, o segundo próximo. Conclusão: o princípio de Helvétius é verdadeiro no meu caso. A diferença é que não era o interesse aparente, mas o recôndito. Capítulo 134, 50 anos. Não lhes disse ainda, mas digo agora, que quando Virgília descia a escada e o oficial de marinha me tocava no ombro, tinha eu 50 anos. Era, portanto, a minha vida que descia pela escada abaixo. Ou a melhor parte, ao menos, uma parte cheia de prazeres, de agitações, de sustos, capeada de dissimulação e duplicidade, mas enfim a melhor, se devemos falar a linguagem usual. Se, porém, empregarmos outra, mais sublime, a melhor parte foi a restante, como eu terei a honra de lhes dizer nas poucas páginas deste livro. 50 anos. Não era preciso confessá-lo. Já se vai sentindo que meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Naquela ocasião, cessado o diálogo com o oficial de marinha, que enfiou a capa e saiu,
confesso que fiquei um pouco triste. Voltei à sala, lembrou-me dançar uma polca, embriagar-me das luzes, das flores, dos cristais, dos olhos bonitos e do burburinho surdo e ligeiro das conversas particulares. E não me arrependo, remocei. Mas meia hora depois, quando me retirei do baile, às 4 da manhã, o que é que fui achar no fundo do carro? Os meus 50 anos. Lá estavam eles, os teimosos, não tolhidos de frio nem reumáticos, mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de repouso. Então, e vejam até que ponto pode ir a imaginação de um homem com sono. Então pareceu-me ouvir de um morcego encarapitado no tejadilho: Senhor Brás Cubas, a rejuvenescência estava na sala, nos cristais, nas luzes, nas sedas, enfim, nos outros. Capítulo 135 – Oblivion. E agora sinto que, se alguma dama tem seguido estas páginas, feche o livro e não lê as restantes. Para ela, extinguiu-se o interesse na minha vida, que era o amor. 50 anos. Não é ainda a invalidez, mas já não é a frescura. Venham mais 10 e eu entenderei o que o inglês dizia. Entenderei que coisa é não achar já quem se lembre de meus pais e de que modo me há de encarar o próprio esquecimento. Vá em Versaletes esse nome, Oblivion. Justo é que se deem todas as honras a um personagem tão desprezado e tão digno, conviva da última hora mais certo. Sabe-o a dama que luziu na aurora do atual reinado e mais dolorosamente a que ostentou suas graças em flor sob o Ministério Paraná, porque esta acha-se mais perto do triunfo e sente já que outras lhe tomaram o carro. Então, se é digna de si mesma, não teme em espertar a lembrança morta ou expirante. Não busca no olhar de hoje a mesma saudação do olhar de ontem, quando eram outros os que encetavam a marcha da vida, de alma alegre e pé veloz. Tempora mutantur. E ela compreenderá que esse turbilhão é assim mesmo. Leva as folhas do mato e os farrapos do caminho, sem exceção nem piedade. E se tiver um pouco de filosofia, não invejará, mas lastimará as que lhe tomaram o carro, porque também elas hão de ser apeadas pelo estribeiro Oblivion. Espetáculo, cujo fim é divertir o planeta Saturno, que anda muito aborrecido. Capítulo 136 – Inutilidade. Mas ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Capítulo 137 – A Barretina. E daí não. Ele resume as reflexões que fiz no dia seguinte ao Quincas Borba, acrescentando que me sentia acabrunhado e 1000 outras coisas tristes. Mas esse filósofo, com o elevado tino de que dispunha, bradou-me que eu ia escorregando na ladeira fatal da melancolia. Meu caro Brás Cubas, não te deixes vencer desses vapores. Que diacho, é preciso ser homem, ser forte, lutar, vencer, brilhar, influir, dominar. 50 anos é a idade da ciência e do governo. Ânimo, Brás Cubas, não me sejas palerma. Que tens tu com essa sucessão de ruína a ruína ou de flor a flor? Trata de saborear a vida e fica sabendo que a pior filosofia é a dos choramingas, que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Acomoda-te com a lei e trata de aproveitá-la. Vê-se nas menores coisas o que vale a autoridade de um grande filósofo. As palavras do Quincas Borba tiveram o condão de sacudir o torpor moral e mental em que andava. Vamos lá, façamo-nos governo, é tempo. Crê-lo-eis pósteros? Eu não havia intervindo até então nos grandes debates. Cortejava a pasta por meio de rapapés, chás, comissões e votos, e a pasta não vinha. Urgia apoderar-me da tribuna. Comecei devagar. 3 dias depois, discutindo-se o orçamento da justiça, aproveitei o ensejo para perguntar modestamente ao ministro se não julgava útil diminuir a barretina da Guarda Nacional. Não tinha vasto alcance o objeto da pergunta, mas ainda assim demonstrei que não era indigno das cogitações de um homem de Estado. E citei Filopêmen, que ordenou a substituição dos broquéis de suas tropas, que eram pequenos, por outros maiores, e bem assim as lanças, que eram demasiado leves. Fato que a história não achou que desmentisse a gravidade de suas páginas.
O tamanho das nossas barretinas estava pedindo um corte profundo, não só por serem deselegantes, mas também por serem anti-higiênicas. Nas paradas ao sol, o excesso de calor produzido por elas podia ser fatal. Sendo certo que um dos preceitos de Hipócrates era trazer a cabeça fresca, parecia cruel obrigar um cidadão, por simples consideração de uniforme, a arriscar a saúde e a vida, e consequentemente o futuro da família. A Câmara e o governo deviam lembrar-se que a Guarda Nacional era o anteparo da liberdade e da independência, e que o cidadão, chamado a um serviço gratuito, frequente e penoso, tinha direito a que se lhe diminuísse o ônus, decretando um uniforme leve e maneiro. Acrescia que a barretina, por seu peso, abatia a cabeça dos cidadãos, e a pátria precisava de cidadãos cuja fronte pudesse levantar-se altiva e serena diante do poder. E concluí com esta ideia. O chorão que inclina os seus galhos para a terra é a árvore de cemitério. A palmeira ereta e firme é a árvore do deserto, das praças e dos jardins. Vária foi a impressão deste discurso. Quanto à forma, ao rapto eloquente, à parte literária e filosófica, a opinião foi uma só. Disseram-me todos que era completo e que de uma barretina ninguém ainda conseguira tirar tantas ideias. Mas a parte política foi considerada por muitos deplorável. Alguns achavam o meu discurso um desastre parlamentar. Enfim, vieram dizer-me que outros me davam já em oposição, entrando nesse número os oposicionistas da Câmara, que chegaram a insinuar a conveniência de uma moção de desconfiança. Repeli energicamente tal interpretação, que não era só errônea, mas caluniosa à vista da notoriedade com que eu sustentava o gabinete. Acrescentei que a necessidade de diminuir a barretina não era tamanha que não pudesse esperar alguns anos, e que, em todo caso, eu transigiria na extensão do corte, contentando-me com 3/4 de polegada ou menos. Enfim, dado mesmo que a minha ideia não fosse adotada, bastava-me tê-la iniciado no parlamento. O Quincas Borba, porém, não fez restrição alguma. Não sou homem político, disse-me ele ao jantar. Não sei se andaste bem ou mal, sei que fizeste um excelente discurso. E então notou as partes mais salientes, as belas imagens, os argumentos fortes, com esse comedimento de louvor que tão bem fica a um grande filósofo. Depois tomou o assunto à sua conta e impugnou a barretina com tal força, com tamanha lucidez, que acabou convencendo-me efetivamente do seu perigo. Capítulo 138. A um crítico. Meu caro crítico, algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha 50 anos, acrescentei: já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Talvez aches esta frase incompreensível, sabendo-se o meu atual estado. Mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento. O que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A morte não envelhece. Quero dizer, sim, que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Valha-me Deus, é preciso explicar tudo. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Obrigada por sua companhia e até a próxima leitura.